bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Então hoje, gente, vamos iniciar um novo assunto, tá? Vamos entrar no nosso segundo reino, que é o reino dos protistas. Lembrando que nós tínhamos visto antes, né, de iniciarmos esse isolamento social, que os seres vivos eles são organizados em 5 reinos. Isso tirando os vírus, que a gente viu que os vírus não têm nenhum reino devido ao fato de eles serem acelulares. Então, por alguns estudiosos, eles são considerados como seres que não são seres vivos, tá? Então, nosso primeiro reino foi o reino Monera, onde nós tínhamos as bactérias e as arqueobactérias que faziam parte desse reino. O nosso segundo reino, ele é chamado de reino protista, e ele é o primeiro reino que eles vão apresentar seres que são eucariontes. Lembrando que vocês vão receber esses slides, tá? Então não se preocupem se você não está conseguindo visualizar direito. Então, dentre as características gerais, o reino protista ele é um reino que possui seres unicelulares. Lembrando que os unicelulares são seres que possuem apenas uma célula, tá? Então essa uma célula desses seres, ela tem que ser responsável por todas as atividades desse organismo, como alimentação, digestão, reprodução, tá bom? Eles podem também serem coloniais, tá? O que é isso, tia? Eu não lembro mais o que é algo colonial. São seres que eles vivem em agrupamentos, né? Mais de 1, 2, 3, 4, de forma com que esses organismos parecem ser apenas um, quando na verdade é uma colônia onde vivem vários organismos. E eles também podem ser multicelulares, ou seja, mais de uma célula. Eles são eucariontes. Tia, esqueci o que é eucarionte. Eucarionte nós vimos lá no primeiro ano, que são os seres vivos que possuem célula, onde eles possuem um núcleo. E esse núcleo ele é separado pela carioteca, tá bom? Os procariontes não, como as bactérias que nós estudamos anteriormente. Eles possuem um DNA todo solto dentro dessa célula. E são heterótrofos e autotróficos. Não lembro mais também o que é isso. Heterótrofos, desculpem, são aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, enquanto os autótrofos são os seres que fazem fotossíntese e que, por sua vez, eles não precisam se alimentar, porque eles mesmos produzem esse alimento. Todo mundo sabe que nós somos seres heterotróficos. Se você sair lá no meio do sol, você não vai fazer fotossíntese, né? Como eu sempre digo, no máximo que vai ficar é com a insolação. Porém, vão existir seres vivos dentro desse reino que sim, que vão ter essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles podem ser de vida livre, ou seja, livres, soltos, tá? Pelo meio aí de qualquer local, ambientes úmidos, ambientes terrestres, mas eles também vão poder ser parasitas, ou seja, eles vão ter que viver sobre outro ser, tirando dele o seu alimento, para conseguir sobreviver. E então vamos conhecer quem são os organismos que fazem parte do reino protista. Nós temos 2 tipos de seres vivos que fazem parte desse reino, que são os protozoários e as algas. Na aula de hoje a gente vai começar a ver quem são os protozoários, tá? As algas a gente vai ver um pouco mais pra frente. Então, dentre as características gerais, eles são unicelulares, ou seja, só tem uma célula. São heterótrofos, ou seja, são os protistas que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles precisam se alimentar para conseguir sobreviver. E eles podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes, água salgada, água doce, terra úmida, podem viver parasitando outros seres vivos. Então, eles estão presentes aí em praticamente todos os ambientes. E essa é a estrutura de uma célula, tá? Lembrando que eles são unicelulares, só possuem uma célula, de um protozoário. Eu gostaria de enfatizar que existem alguns protozoários que vivem em água doce. E lá no primeiro ano a gente viu que existe uma forma de transporte pela membrana plasmática que é chamada de osmose. O que acontece? Esses protozoários de água doce, eles tendem a receber água por osmose. Por quê? Porque a concentração de sais dentro dessa célula é maior do que dentro da água. E pense comigo, se eu encho uma célula de água, eu vou enchendo, vai ter uma hora que ela vai o quê? Estourar. Para que isso não aconteça, esses protozoários de água doce, eles possuem uma organela especial, que ela se encontra
vacúolo, tá? Que é chamado de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. O que é que essa organela faz? Ela consegue armazenar essa água que ela vai estar recebendo desse ambiente aquático e chega uma hora que ela libera. Por isso contrátil, ela se contrai e joga essa água para fora para não ter o problema dessa célula chegar e estourar, tá bom? Essa organela só é encontrada em protozoários de água doce, né? Em água salgada isso não acontece. Então, nós temos também 2 núcleos dentro dessa célula, isso é algo que também é diferente, que acontece só nos protozoários. Um que é chamado de macronúcleo, que é o núcleo maior, e outro que é chamado de micronúcleo, que é um núcleo menor. O núcleo menor, o micronúcleo, ele é responsável pela parte da reprodução, tá? Enquanto que o macronúcleo ele vai ser responsável pelas outras atividades vitais desse protozoário. Alguns protozoários eles também têm a capacidade de se transformarem, se modificar a sua célula dependendo da situação. Eu não entendi. Vamos supor que seja um protozoário que seja parasita. E esse protozoário, em algum momento, falta oxigênio para ele, falta um alimento. Para ele não morrer, ele começa a liberar as formas que a gente chama de cisto, que na verdade é uma célula, né? Aqui é a célula toda do protozoário, só que por fora dessa célula tem uma capa de proteção. Por que isso vai acontecer? Porque se ele está num ambiente que a tendência dele vai ser morrer, ele libera esse cisto, porque esse cisto ele é resistente à dissecação, é resistente à insolação. Então a chance desse protozoário se desenvolver futuramente, quando houver novamente alimento ou o oxigênio disponível, ele vai novamente ter vida, tá bom? Classificação. Então, os protozoários, eles são classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Esse é o critério, né, que o nosso livro ele usa para classificar. Por que eu digo nosso, gente? Existem alguns livros que eles fazem uma outra classificação, tá bom? Eu estou aqui falando do nosso livro que a gente está usando nesse ano. Então, nós temos 4 grupos de protozoários. Os que usam pseudópodes, os que usam flagelos, os que usam cílios e os que não têm nenhuma estrutura para se locomover. Então, os que usam pseudópodes são chamados de ameboides ou risópodes, os que usam cílios, ciliados, os que usam flagelos, flagelados, e os que não têm estrutura nenhuma são chamados de esporozoários, tá? Dá pra gente conseguir lembrar só pelo nome. Então, esse daqui são um exemplo de risópodes, que são as amebas muito conhecidas, né? Depois daquele brinquedo de criança que surgiu, que tem até uma musicazinha, amoeba, amoeba. Então, aquela amoeba, ela justamente faz uma referência às amebas, tá? Que justamente é um protozoário que tem uma aparência gelatinosa e que usa os pseudópodes, que são falsos pés. Por que falsos pés, tia? Porque esses pés não são pés verdadeiros, é apenas uma projeção do citoplasma da célula, que ele usa esse pseudópode tanto para se locomover quanto para capturar algum alimento. Nosso segundo grupo é chamado de flagelados, porque eles têm um flagelo muito parecido com o flagelo das bactérias, que também serve para locomoção, tá? Existe um flagelado muito conhecido que é o causador da doença de Chagas, que na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoários. E o nosso terceiro grupo são os ciliados, são aqueles que possuem cílios, que são pequenas projeções parecendo com um flagelo, só que bem menor do que o flagelo. E o último são os que não possuem estrutura nenhuma para se locomover. Se ele não tem estrutura para se locomover, ele também tem dificuldade na hora da alimentação, na busca por alimento. Então, devido a isso, todos os que não têm essa estrutura, né, eles são parasitas, inclusive parasitas da nossa espécie, tá bom? E aí, vamos ver um pouco agora sobre a reprodução.